Podcast Glocal, encurtando distância entre você no seu contexto cultural e a pessoa de Jesus Cristo. Vamos falar sobre paixão, sobre se reinventar, sobre conexões, novos modelos de negócio. O assunto pode ir para qualquer lugar. Vamos ver o que a gente vai sair desse encontro aqui. Antes de eu apresentar os nossos convidados, quero dar um oi pro Paulo Nazaré. Tudo bem, Paulo? Tudo bem, esse tema de hoje tem tudo a ver comigo. Paixão, reinvenção. E música. E música. Sejam muito bem-vindos aí ao podcast da Glocal. É isso aí. Gus, tudo bem? E aí, pessoal, tudo bem? Belezinha? Tudo jóia. Agora, do meu lado aqui tá a Isley, de novo, uma jornalista de peso, né, Paulo? Não é todo dia, tá né? Tá caro ficar bancando o cachê dela. Cachê, mas estamos lá. Tudo bem, Isley? Coisa boa estar aqui de volta, minha gente. Que bacana. Tá se adaptando a São Paulo? Tô. Tá tudo certo. Gostou? Já tô apaixonada pela cidade. Eu me apaixono fácil. E aqui com o Léo pela primeira vez. Tudo bem, Léo? Tudo bem, muito obrigado pelo convite. Conversar sobre paixão é sempre muito bom, né? Agora, ô Léo, vem cá. Sempre eu começo com essa pergunta pra gente entender o que a gente vai conversar aqui. Geralmente a gente chama pessoas que... Antigamente a gente falava os especialistas, mas a gente gosta muito mais os apaixonados por algum assunto. E a gente deixa esse assunto nos conduzir numa boa conversa e nos trazer insights. Por que você escolheu falar sobre pedais de guitarra? E agora só que eu fui falar esse tema, que se a gente fala nos primeiros 10 segundos, talvez o cara fale, não tem nada a ver nem com música, muito menos com um pedal de guitarra. Eu mesmo não sei pra que serve um pedal de guitarra, daqui a pouco eu vou... Sinceramente, eu vejo às vezes o Whindersson Nunes fazendo a piada, ele faz um tchuc-tchac-tchuc, ele aperta o pedal e repete aquele negócio. Eu acho interessante, é o máximo que eu sei de um pedal de guitarra. Tá bom, mas tá bem instruído, então. Tá bom, né? Tá mais avançado que alguns, né? Mas a coisa do pedal começa com música, né? Eu sou filho e neto de pianistas, regentes. Então eu frequento o estádio coral desde que estava na barriga da minha mãe. Então a música sempre foi muito presente para mim. E na adolescência me apaixonei por guitarra. Quem foi a pessoa, a maior referência que você teve na adolescência pra de levar guitarra? essa paixão? Como cristão, assim, eu peguei o comecinho do movimento gospel, né? Então, o Juninho sempre foi uma referência muito grande para muita gente da minha geração. E do Oficina G3? Do Oficina G3, o Resgate, o Fruto. E lá fora, White Cross, Striper. Então, eu curti muito isso. Como música primeiro, depois me interessando por guitarra. E chegando na guitarra, a coisa dos pedais são meio que a voz de cada guitarrista. É a identidade sonora de cada um. Essa parte do timbre do instrumento, de cada um ter sua própria característica, e eu como músico querendo encontrar o meu e começar a pesquisar esses sons que cada caixinha dessa pode entregar, pode fazer. Então isso tudo é muito apaixonante e é um universo gigantesco, mesmo que seja um nicho do nicho, né? O nicho dentro dos guitarristas. Então tem muita coisa para se explorar, e eu fui me apaixonando por isso e pesquisando, e aí criar o site foi um pulo. Tá, mas olha que interessante. Deixa eu fazer... Eu tô aqui com o Paulo Nazaré, que não é um guitarrista tão bom. Sei tudo de guitarra e pedais. Mas você conhece um pouco de música, e o Léo. O quanto é a guitarra... Porque você falou assim, o pedal é a voz. Eu tô aqui tentando entender um pouco mais, só pra... Depois a gente vai falar de outras coisas. Quanto é a guitarra e quanto é o pedal? É um somatório. É uma fórmula do timbre, que é essa voz. É o músico, né? Com as mãos, com a pegada dele no instrumento. A guitarra, que tem diferentes modelos, diferentes construções, diferentes madeiras, captadores e tudo que influencia. E é o equipamento que ele usa, né? Pedais, amplificadores. Então, tudo isso... existe essa coisa do timbre, da característica de cada um. Tem uma coisa, cara, curiosa nisso, que assim... Muitas vezes a gente acha que o que toca mais a gente é o cara ser virtuose. E aquele cara que tem uma super habilidade, que faz 1 milhão de coisas. Mas quando você tem um timbre bom, o timbre certo, o timbre que toca, cara, o cara dá uma notinha na música e aquilo já é suficiente, e muitas vezes tem muito mais força do que o cara fazer 1000 coisas. Mas é o cara que tem um timbre que ninguém tem.
Então, assim, né, no meio musical a gente tem um pouco isso, assim. Cara, aquele músico, velho, ninguém tira o som que ele tira. E tem a ver com o timbre dele, com o pedal e com a mão dele aqui. Mas não necessariamente um monte de coisas que ele faz, uma super habilidade. Mas a sensibilidade dele, né? Isso. Que aí o timbre vai muito trazer isso, né? Não é a capacidade de notas por segundo, né? Isso, Mas é como usar isso com um bom gosto. Cara, uma som vez que eu ele vi um tira. meme, que achei, eu não vou saber achar de novo, mas era muito legal, que era uma música conhecida e o cara ia solando, só que ia botando o nome dos grandes guitarristas. E ele era um solo que ele tava fazendo, só que ele estilo era dos tão caras. bom, e eu acho que ele devia ter alguma coisa de não era um pedal, mas alguma coisa ali que vai mudando também um pouco o timbre, que ele vai, Steve vai, aí ele fazia meio que o jeito do cara, mas era a mesma música, aí mudava. Qual que é o nome daquele cara latino que... Santana. Carlos Santana. Aí era o Santana. Mas você fala, cara! Aquele meio isso que... É aí, lógico, o cara... Não só ele pegava pra fazer um pouquinho da escala de uma música famosa da pessoa. Sim. Aí vai pra outra. Eu achava isso muito legal, assim. Esse meme, assim, que era muito bacana. O que movimenta essa indústria, esse mercado, são justamente essas referências. Porque você, quando é moleque, você quer soar igual o David Gilmour. Isso. Ou você quer soar igual o The Edge. Ou você quer soar igual o Junior Afran, ou o B.B. King, de acordo com a referência de cada um. Cada um tem essa identidade e a gente vai perseguindo essa identidade até descobrir a nossa. Então isso é muito legal, assim, porque você vai nesse sentido de copiar o seu ídolo nesse caminho e se vai descobrindo, amadurecendo o que não funciona pra você, mas nesse processo você vai descobrindo o que é que funciona pra você. Então nesse processo é muito, muito divertido, muito Isso é legal também, que várias áreas da vida funciona assim, né? Você tem Verdade. as suas referências, que no começo é até característica do ser humano, né? Na infância, os neurônios espelho, enfim, tem várias coisas que você tá copiando primeiro e A depois imitação. Você primeiro imita e aí, claro, você vai descobrindo. Primeiro você tem aqueles que você admira, né? E aí depois A você gente vê vai... isso muito com os filhos, né? Os então, filhos começam a ter os trejeitos dos pais, das mães também, são as primeiras influências, a gente Sem vai dúvida. se expandindo. Sem E o dúvida. evangelho também, né? O Paulo, quando ele vai falar, seja meus imitadores, como eu sou de Cristo, é um negócio assim, você imagina, o primeiro alguém que se converteu com a mensagem de Paulo. Aí, assim, é até um negócio, Eu faço o que agora? Eu né? quero ser igual a você, Paulo. Calma. Não vai viajar, não. Deixa que eu sei o que eu tô fazendo, fica aí. E Paulo manda esse imitador, mas aponta pra referência, né? Ele fala, olha, na verdade eu também tô no processo de imitar. Exatamente. Eu tô aprendendo. Então esse negócio de imitar, geralmente... Porque a imitação foi colocada, e com certo nível de razão, como algo ruim. Ela tem um lado pejorativo. Ela tem um lado, assim. você é uma farsa. Você não é agora original. tá mudando. E sabe, eu sigo de novo. Que agora é TikTok, é o que eu posso falar, né? Eu sigo um cara que ele é sampler. Eu acho que é isso que fala, né? Que é o cara que fica pegando batidas, aí ele reinventa. E aí eu assisti muitos vídeos dele, eu gosto dele, é muito bom. E ele vai falando sobre o preconceito que tinha no começo. Aí depois ele vai mostrando, tá vendo essa música de não sei quem? Olha aqui. Aí ele vai, tira, só deixa a batidinha assim, e fala, deixa eu te falar de onde é. Aí ele fala, o problema não é imitar, aliás, tudo é uma imitação, nada se cria, tudo se copia. Tem dois problemas, é você não criar coisas novas legais, esse é um problema. O segundo é você não dar referência. Isso. Porque você paga, né? Não é só que você dá referência, você paga. Por aquele sampler. Que, aliás, deve ser um trabalho. Ele faz... É um trabalho difícil, negócio de monetizar música, porque se divide em tantas coisas, né? Porque a gente geralmente pensa, foi eu que compus. O Paulo é guloso, porque ele vai, ele toca, ele sozinho, ele compõe, é 100% quase ali. Imagina. Não, ainda fica um pouco com a plataforma. Mas Fica um pouquinho, só um pouquinho com a plataforma. É a construção, né? Essa coisa do pedal, eu que acompanho muito de perto, eu vejo... por que você acompanha de perto? Você gosta de música desse jeito, de pedais? Então, eu toco muito bem campainha. Campainha eu toco como ninguém. Mas por ser casada com esse lindo guitarrista... Então a gente não vai mais pagar o cachê. pra você ter Tudo bem, Nota-se tudo que bem. há um movimento a mais. Um grau de envolvimento muito próximo. Neutralidade, né? Então, eu costumo perguntar quantos pedais ele tem e ele não me responde. Não responde. Não pode. Não tem essa coisa, o O dia que ele casamento... responder, ele Não tem necessidade Não, disso. mas veja, peraí. O dados casamento não é aquela necessários. coisa, você tem que contar tudo pro Não, outro. A transparência,
experiência, né? Olha tá escrito. velho. Olha tá escrito. Enfim, eu não sei quantos pedais ele tem, só sei que são mais de 500, ou talvez outras mais centenas. Porque Olha lá, chega ela pedal jogou, ele nem do mundo reagiu. todo. Caraca, sacou essa? Você foi Sacou gênio, essa? cara. Sacaram essa? Que as nossas mandou, esposas- vamos Ela ver jogou a um número reação. mais alto, que eu acho que uma vez ele falou, deve ser uns 300. Ele ficou de boa. Aí deve ser uns 500. Ele tá sem, nem deu uma reagida. Eu sei Cara, que e aí são ela mais de, fez, eu sei que são porque mais de fez 1000, mas total. aí eu não vou falar, Eu sou não. treinado. Eu sou Cuidado, treinado. senão alguém vai reajo. assaltar. Reajo. Eu não vou me entregar desse fácil assim. Gente. Mas nessa construção, essa é a pergunta que todo mundo faz pra ele, né? Quantos pedais você tem? Ele, rapaz, deixa pra lá. E ele não conta pra ninguém, enfim. Talvez nem ele saiba. Talvez nem ele saiba. Agora, o herdeiro que tá ali esperando, ansioso, né? Pela hora de herdar os pedais, o herdeiro tá começando a fazer essa contabilidade. Deixa eu te falar. Nessa hora tem que aplicar aquele heranças. versículo bíblico que você fala assim, ó, dá a minha parte que me cabe. Mas a questão é, tem heranças que são maldição, né? Porque assim, se ele não puder vender, o que ele vai fazer com... Aonde vai estocar esse troço aí? Vai Mas eu falo pra ele, não brigue comigo, que eu vou Você na não doa, na não? feira, Você não vendo cada doa, um não? 5 Alguns de vez em reais. quando? Às vezes sim. Ó, estamos aí então, aceitamos doações. O alvo potencial. Não, tem que ser assim, ó. Quando eu acabar o seu clipe, Paulo, pedais de Léo. Exatamente, Tudo, patrocínio. né? Tem Você acha que ele câmera, vai não sei o querer que, dividir o pedais. crédito? É mais difícil dividir o crédito. Verdade. Mas uma coisa bacana é que, assim, o Léo transformou essa paixão pela música, pela guitarra, pelos pedais. A mãe dele, inclusive, quase morre quando ela vejo uma pianista ser mãe de um guitarrista, ela quase morre do coração, que né? desgosto na alma. Um parêntese, um É parêntese. engraçado aí. que ela disse, quando eu disse, mãe, eu quero uma guitarra. Eu disse, sem chance. Imagina. Barulho, sem chance, não sei o que e tal. E eu disse, não, mas eu vou tocar guitarra, a senhora me dando ou não. E aí, a mãe dela, que também é pianista, disse, eu lhe dou metade, arrumei outra metade. E aí eu saí desesperado, tal, não sei o que, e comprei a guitarra. A primeira, A essa. primeira. Ela viu que pro piano elas não iam ganhar você. pois né? é, a Aí primeira. falou, E aí... Sabedoria E antiga. é fácil, falou assim, bom, com 10 anos você já vamos sabe pegar que a pessoa guitarra. não vai ser uma... Piano é uma coisa muito Foi cedo, legal, né? depois de uns 5 anos, ela disse, chegou pra mim e disse, eu estava errada. A sua mãe, olha Foi. que interessante. Eu estava errada. Parabéns, você evoluiu, tá desenvolvendo. Massa, que bom. Ó, que legal. Que legal. Ela deve ser uma excelente pianista, inclusive, Agora, então, assim- pra perceber, pra ter, né, pra ter essa sensibilidade. Eu quero entrar nos negócios de muitos pedais, porque eu acho que é isso que é a grande. Mas antes eu ainda quero voltar mais uma coisa com vocês, música que eu tô interessado. Você é de Recife, e assim, Recife, meu pai é recifense, então eu tenho uma paixão por Recife. E os recifenses é muito criativo, é muito músico, muito metido, muito maior da América Latina. Tem muitas coisas assim que a gente sempre brinca. Várias. Maravilhoso, eu adoro ir lá. E assim, você deu exemplos muitos de guitarristas de rock. Mas assim, a gente no nosso preconceito acha que Chimbinha não é um bom guitarrista porque ele foi para uma outra... Quem é só... Então assim, como é que foi você em Recife, que tem tantas referências locais, regionais e que lá é quase assim, é uma religião. Você tem que... Se você é de Recife, você tem que... É maracatu, tem que estar ligado nos movimentos. Mas você deu outras referências aqui, que não eram de lá, assim. E aí, como é que foi esse negócio de você estar com a sua primeira guitarra? Você tem a referência da sua mãe, que é piano, talvez clássicos, tudo. Você tem uma pressão, você quer ser, você tem que ser... Eu não lembro qual que era o nome daquele músico que foi até na aceleradora lá, quando eu fui visitar, era um dos grandes, assim. Mas eu acho que ele não é guitarrista, não. Desculpa, ele é saxofonista. Qual que é o bom? Carlinhos. O Carlinhos. Lua. O Carlinhos. Então, o Carlinhos... Tocava frevo, né? Toca frevo nos... Eu lembro... assim, eu nunca tinha ouvido falar de Carlinhos, mas eu sou ignorante, eu confesso. E vocês falando, sabe quem vai vir aqui no último dia? Não, Carlinhos. Ah, não era o Carlinhos, não. Era o Spock? O Spock. O Spock. Maestro Spock. Mais Spock. O Maestro Spock, que inclusive faz turnês pela Europa, é ovacionado na Europa. Isso. Por conta da orquestra de metais, porque em Pernambuco tem muito disso, assim, né? No carnaval, as pessoas saem tocando na rua instrumentos de metal. Então, não tem som mecânico, não tem caixa de som ligada, nem trio elétrico. Nossa, é maravilhoso. Todo mundo desliga o som, porque vai passar a orquestra de metal. E é lei municipal, inclusive. Você É não lei pode ligar municipal. som eletrônico no carnaval nas ladeiras de Olinda, que são as orquestras de frevo passando. Assim. Que show! Então a população tem uma paixão muito grande pela orquestra, pelo E eu me senti mal de saber que eu não sabia, eu nunca tinha ouvido falar do Spock. Eu lembro quando eu morei fora, tinha Astrud Gilberto e o Stan Getz, que tirou um Grammy, se eu não me engano, do Beatles.
E eu não sabia quem era. E eu, como eu gostava de sax, na época eu comprei, mas assim, eu fui saber o sucesso que era fora e não é. Mas a pergunta aqui, Léo, é como é que foi isso aí, dessa pressão em você no rock ali? E no rock e cristão. Isso. Porque você sabe que existe infelizmente, um distanciamento da igreja da cultura, né? Quase uma demonização em alguns casos. E especialmente coisas ligadas a carnaval. O frevo é uma delas, né? Ou até São João também, forró também é uma delas. O rock também. Sim, o rock em certo momento isso foi sendo quebrado, Acho né? que o rock meio que se converteu na década de 80. Isso. O frevo foi só agora. Isso. Mas E olhe lá, né? Pra alguns Curiosamente, é nessa década, né, que surge essa coisa de que o rock morreu, né? Exatamente. Talvez é quando ele se converte. Botou terno. E todas as referências que você falou, do Juninho, do Zé e outros, é década de 80 pra 90. Exatamente. E aí você começa nessa jornada de rock mesmo e nesse processo de amadurecimento você começa a entender que existem outras coisas e começa a encontrar outros caras. Por exemplo, eu tenho um grande amigo chamado Fred Andrade. É um guitarrista excepcional, professor de universidade, conservatório e tal, que gravou um disco de guitarra de frevo. E isso teve um impacto em mim, assim, gigante. E a gente qualidade absurda. Isso, por exemplo, a gente teve lá Chico Science, em Nação Zumbi, que juntou o maracatu com o rock. Sim, Então esse caldeirão, querendo ou não, acaba influenciando a gente. Que tá na música e acaba abrindo os horizontes da gente. Mas mesmo assim, dentro da igreja, existe uma barreira muito grande, né? Eu lembro que uma vez a gente fez um congresso de música lá e levamos Roberto Damianço. Diamanso. Roberto Diamanso lá pra igreja. E no congresso, no fim de semana, ele tocou sexta, sábado, domingo, ele tocou, e aí de repente eu vi uma família saindo da igreja. E eu tava na porta, eu disse, mas por que vocês estão saindo? Disse, porque isso não é música pra tocar dia de domingo. Poxa. Disse, mas pode tocar na sexta, no sábado, não pode no domingo, por que o domingo não pode? Sabe? E era baião, né? E isso, música nossa. Regional. Diamanso toca música nossa. E muito raiz, né? O Diamanso é muito raiz, é um som maravilhoso. Muito. E a gente, quando morou aqui um tempo em São Paulo, a gente sentia muita falta disso. Da nossa música, da nossa coisa. A gente botava o CD do Spock no carro para matar a saudade, assim. Né? Então, infelizmente, existe essa separação da igreja, essa coisa de, não, a gente não pode se misturar. Em casa você teve alguma dificuldade com isso? Quando você começou a ouvir, né, essas primeiras referências do rock e tal? Nunca. Ou seus pais, sua mãe era Minha mãe, boa? no amor, assim, escute de tudo. Mas tudo. Geralmente o músico profissional bom, tem né? O músico bom. Eu tive essa experiência também na minha casa, né? Eu sou filho de pastor, mas curiosamente o meu pai trazia pra cá, e essas são as minhas, né? Pastor músico, né, Paulo? Tem uma diferença aí. Mas ele trazia Milton, ele trazia Gilberto Gil, João Bosco. Então, assim, eu cresci ouvindo. Compositor também, né? Quer dizer, não é só músico. Então, assim, você já vai ouvir coisas pra poder, até pra criar, enfim, né? E eu não tinha noção, Gus, eu levei tempo pra perceber que isso era não é o mais comum. Não é o padrão. Porque aí certas pessoas falavam, Paulo, mas você ouve esses caras desde sempre na sua casa sem nenhum problema? Eu, sim, por quê? Porque não é assim. Na não minha é assim não, né? costuma ser, né? Na cultura... mas a gente é um pouco mais velho. Isso... Música do mundo, né? Música do mundo. Não, mas eu sou um pouco mais velho do que o Paulo. Deixar bem claro aqui, não sei se dos outros também. E a gente não tinha uma indústria tão grande de gospel. Então, assim, era o que, se você quisesse ter LPs... VPC... Era isso. Eu lembro a minha muito adolescência. mais. Minha adolescência, eu tinha... Eu não sei por que Chico Buarque. Por causa da sua mãe, e né? Tom Jobim, era lá em casa, é tudo. Eu sei todas dele. Então, cara, É que sua mãe... E o máximo de revolta que eu tive foi Loira Burra lá do Gabriel Pensador, que eu comprei. Depois Seus pais não gostaram? Não, meu pai nem tava nem aí. Mas meu pai, cara. Meu pai vai falar, Aí foi aquilo ali pra tentar revoltar, eu vi que não... E aí foi a porta de entrada que eu falei, cara... Aí eu fui pra Racionais, que era aí coisa séria do rap, né? Mas assim... Mas era muito normal todo... Não tinha esse negócio de música gospel e música secular. Tinha muitos CDs lá também...
Agora eu não vou lembrar os nomes dos mais antigão. exceção. É exceção, né, Saiba cara? que você e o Paulo são exceções. cara, assim. isso é um privilégio. Todos os outros contextos existe muito uma dicotomia, né? Do que é secular, do que não é música do mundo. Pode ouvir, não pode ouvir, entendeu? Então fica... E engraçado Isso me que chama é muito com a muita- música. É muito com a música, né? Porque não existe isso com cinema, com TV. Isso que eu ia falar, meu pai é cinéfilo. revista, Meu não pai é existe. cinéfilo. Eu acho que foi por isso que meu pai nunca nem sequer começou a cogitar esse negócio. Meu pai adorava James Bond. Ele fala quase que ele era viciado e Deus conseguiu livrar ele um pouco. E aí... então ele não tinha esse negócio. Não vou obrigar esse moleque a ouvir música gospel, senão ferrou pra mim. Porque não vai ter nada. Então, Mas eu assim, percebo que é um pouco de opressão mesmo sobre isso. Não Ah, pode. sim. Não, Mas você eu tá acho- errado. mas- não, você É o sabe, medo da um julgamento. contaminação, é o medo de uma bolha, né? Se manter dentro da bolha, que é um lugar mais seguro. Aqui é mais seguro e vamos ficar aqui nessa bolha. E o rock ainda trazia consigo essa questão da atitude, né? Da revolta. Então, assim, aí com certeza. Não, e as de músicas, Deus não é. as bandas dos faz anos um 80, chifrinho, né? tudo Enfim. queria pegar nome de anticristo, de não sei o quê. Não, e se tem as palavras de Kiss, começam a encontrar nomes pro significado de Kiss. E Black Sabbath, Ozzy no Rock in Rio, e arrancar a cabeça da pomba com a cabeça, essa coisa toda, esses mitos que vão se criando e vão se espalhando. E eles ganhavam mais, Isso, assim, pra ser. sim. Pra Então, vamos lá, eles, mas é. tudo, Pra tudo de eles boa, tudo se fazia, converteu depois, cara. Eu lembro do meu pai, assim, usando as músicas para me ensinar algumas coisas e para, né, educar o meu olhar, o meu ouvido. Então, por exemplo, lembro de uma música do Gil que eu gostava demais e cantava ela, que era de jangada levo uma eternidade, de saveiro levo uma encarnação. Aí eu lembro que um dia meu pai me chamou e falou: filho, você sabe do que você está cantando? Aí eu lembro que ele usou isso para me falar sobre eternidade, encarnação e coisa e tal. Ele falou: você compreendeu o que é? Eu falei: sim, pai. Ele falou: pode cantar agora. Então é isso, assim, às vezes a gente, né, demoniza, Uma coisa ruim, mas cria uma barreira ali que Que não explica. vai adoecer a pessoa. Exatamente, não explica, não ensina. E você perde a oportunidade de ser impactado com a beleza Isso. da graça. Sim. De lembrar que quem está compondo, quem está cantando, também foi alvo da graça de Deus. Sim. E mesmo que sejamos um borrão da criação, esse borrão ainda carrega reflexo do Criador, da criatividade do Criador. Então, quando você entende isso, eu consigo ser abençoado escutando o Clapton. Eu consigo ser abençoado É mais escutando... fácil. Aí fica mais fácil, né, amigão? Escutando Você deu um exemplo. Metallica. Quero ver se você é abençoado com Metallica chimbinha. também dá. Porque assim... Mas é questão de gosto, assim. Tem Não, caras vira que... esse elitismo Tem caras às que vezes me também, né? tocam Tal assim coisa de uma é maneira... melhor. Me tocam de uma maneira, eu disse, caraca, que coisa bonita. É verdade. E você sabendo, entendendo de onde é a fonte, ele pode não saber, mas eu sei. O E endereço, a gente já né? teve muitas conversas em casa sobre isso, assim. Eu sempre digo a ele, eu escuto o quê? Me manda aí. Eu confesso que eu não sou muito da música, de ouvir, mas às vezes eu tô num momento e eu mando a mensagem pra ele, me manda aí um disco, né? Pra eu ouvir aqui no Spotify. E ele sempre me manda, e em casa ele sempre compartilha, escuta isso aqui. Escuta isso aqui. E vários momentos, eu lembro que as nossas conversas eram: olha a beleza, eu nem sei se esse cara tem... Tenho nem ideia. Sabe, assim, eu não sei da origem desse cara, mas escuta se isso não reflete a graça. E mais, olha só, onde você não vê graça, mas às vezes tem um choro, tem uma pergunta, tem uma dor, tem um sofrimento. Quando você se desconecta Tem um salmo disso, de lamento. você está se desconectando da dor também, né? A Porque Bíblia os artistas trazem isso Não é também. só A Bíblia tem um deleite livro estético, sobre isso, né? Isso. A Bíblia tem um livro sobre isso. Lamentações Exato. Sabe que eu tenho um isso. texto no meu livro O Vida Cristã Fora da Caixa que eu falo que são os melhores da terceira divisão. Por quê? Porque pensando no mercado gospel, por um lado, tudo que vocês estão falando é Eu falo em verdade. divisão porque eu sou Santa Cruz. Santa Cruz é quarta divisão. Me machuca. Você não tem preconceito nenhum. Sabe que com- meu pai também é santo? Aí eu falo o seguinte, que além de tudo isso que a gente falou, existe o negócio do mercado, que é mais cruel ainda, Isso. quando você bota peso religioso em coisas que são financeiras. Então, assim, nesse texto eu vou falando sobre... A gente vai criando uma bolha no mundo gospel que é mais fácil de se vender, porque é mais próximo. É um exemplo que eu ouvi uma vez do Ed Renner, muitos anos atrás, que ele falava por que o Japão não entrava na ATP de tênis. Tinha a ver com tênis. E aí eles demoraram muito para que os jogadores deles entrassem. Eles tinham um campeonato deles muito forte lá no Japão. Se eu não me engano, era o Japão. E aí eles falavam... Eles
eles foram explicar que eles lá falavam que os jogadores deles eram o melhor do mundo. Então, vocês estão falando que esse cara aí, acho que na época era o Pete Sampras, é o melhor do mundo. Aqui a gente tem os melhores do mundo. Aqui o melhor do mundo está no nosso estádios. Então, acesso. Aqui o melhor do mundo, o primeiro, o segundo e o terceiro melhor do mundo são japoneses. Eles criaram uma bolha e uma indústria para alimentar uma indústria isso aí, né? que todo mundo estava acreditando. Não, nunca jogaram, não podia jogar. E aí, quando estourou a bolha, diferente da NBA, quando estourou a bolha, você teve o Dream Team, quando estourou essa bolha, esses caras foram assim, 50º. E quebrou. E eu acredito que um bom tempo tinha uma bolha no mercado gospel, que eu lembro que a gente falava, não, acho que o Juninho Afran é o melhor do mundo. Ele deve ser o melhor do Brasil. É o melhor guitarrista do Brasil, você não conhece ele. E assim, pode até ser o Juninho, eu gosto muito. Mas assim, ele não tinha como saber que se rompesse, talvez a gente ia perceber que a gente era os melhores da terceira divisão. Porque assim, tinha muita gente muito boa. Então hoje, quando eu vejo o Matheus Assato, eu fico muito feliz. Porque assim, ele tá... na geral, primeira, no geral. a comparação. Ele tá jogando na primeira divisão. Jogando na primeira divisão. E Quando eu fazendo vejo Sendo bonito. elogiado pelos grandes. O John Mayer fala do Assato. Né? Não, ele Isso é agora muito legal. nessa turnê qual que é o nome desse? Do Bruno menino? Mars? Do Bruno Mars é Silk demais. Sonic, né? Então assim, aí sim tem a ver com essa bolha. Falando em bolha, eu quero entrar um pouco agora nos pedais. Você é milionário? Como é que você conseguiu ter tantos pedais? Porque assim... Isso muito me interessa. Isso muito me interessa. Essa é a Ele também não pergunta. contou essa parte, né? Não. Teve uma palavrinha que ele falou antes da gente começar aqui que me surpreendeu. Que ele falou que eu tava lá e tal, e de repente comecei a receber pedais da Letônia e de tudo que é lugar. Eu falei, esse de repentezinho aí que eu quero saber. Porque isso aí. Porque eu tô aí, eu quero um de repente da minha vida. Exatamente. Começar a ganhar coisas Exatamente. que são do meu interesse e minha paixão de De outros repente, países. assim. Pois é, então todo esse processo musical, isso me encantou, e da coisa do timbre, e eu queria falar sobre isso, e não existia nada em português para falar, né? Começo da internet, você tinha ali Orkut aparecendo, alguns fóruns isolados, e eu queria conversar e não tinha. Eu disse, cara, eu vou criar um site, né? Vou criar um site para falar sobre isso, para falar sobre o que está saindo no mercado. pedais. De pedais. Agora, quais são as grandes empresas de pedais da sua época? A Boss, da minha época, no começo, a Boss sempre foi a grande, a pioneira, assim. Apesar de não ter sido o primeiro pedal lançado, mas a Boss mudou o mercado com as caixas compactas, coloridas e tal, né, que encantou todo mundo. Começa na década de 60 com Hendrix usando Fuzz Face, com Keith Richards no Rolling Stones usando um Maestro Fuzz. Deixa eu voltar um pouquinho. Você tá falando disso. O pedal, você fala que é o timbre, ok, mas qual que é a função? Dá pra eu tocar sem pedal? Dá, sim. Com o pedal você tem o som limpo da guitarra. O som da guitarra, som como ela cru. foi concebida. Cru, como ela foi concebida. Você liga no amplificador e tem lá como se fosse um violão. Mas Você tem alguns ajustezinhos só dela. Pequenos ajustes. Exatamente, Controle de volume e tonalidade. Pode deixar mais grave. mais agudo ou mais abafado. É isso. O pedal ele vai alterar o som da guitarra. Ele vai, por exemplo, pedal de delay. Ele vai causar um eco, ele vai repetir. Quando você escuta Aquele que faz... U2, aquele é o wah-wah. É o wah-wah. É o Né? wah-wah. Quando você escuta U2, as repetições do The Edge é muito característico, né? Então usa muito delay. Então reverb para criar ambiência. O coros som pra da guitarra modular. cresce. Olha a minha ignorância. Quando você falou The Ed, eu pensava que era aquele cara que tinha uma cartola. Não é, né? Isso é Ed, né? Exatamente. É U2, ele tá falando de do U2. personagem do Iron Maiden. Iron Maiden, isso. Exatamente, Não é Esse é o Ed o nome dele? Não é Ed. Ed. Olha, quando você falou The Ed, eu falei, tá falando de Iron Maiden. The Ed de Mas não é U2. não, né? É U2. Então, cada pedal tem essa característica sonora diferente e você vai somando isso e criando diversas possibilidades. Então, eu criei o site para falar sobre isso. E eu fui falando sobre isso, divulgando lançamentos, e aí comecei a mandar e-mail para os fabricantes do exterior para entrevistá-los, para falar sobre visão do mercado. Tem interesse no Brasil, porque o Brasil... eu queria ter essas Isso coisas em 2010. Aqui. Isso em 2010. Começa. E aí tem essa pausa aí que é mais ou menos... Você tá em 2010, então quer dizer, você já trabalhava para essas companhias, é claro, né? Não é isso? Nada. Você era músico profissional, Nada, é isso? Nada. Eu sempre trabalhei na área de logística, minha formação é pera aí, administração. eu não tô entendendo. Então era um hobby. É um hobby total. Então fala um pouco, o que você trabalhava para você Eu essa sou mudança? formado em administração,
empresas. Tenho MBA em logística e trabalhei na área de suprimentos, de compras a minha vida inteira. 20 anos de profissão. Ah, entendi. Então tem toda a entendeu? relação com a questão. pois é. Entendeu? Compra de E pedais. músico, Foi a especialização. Agora eu entendi. Então, peraí, quando ela casou com você era um Aí, olha o executivo. gol. Não, bem? quando eu casei com Nada de ele, eu pedal, né? sonhava que ele ia ser o presidente, o CEO de uma CEO, grande empresa, claro. que ele ia, sabe? Casar com alguém de Achou errado. administração, tá certo. Você não vou cumprimentar porque acho errado. Achou errado. Pois é. Errou por muito. Aí eu já tava apaixonada, Errou não... feio, errou rude. Já rude, é verdade. Já era. E aí, começando esse processo de divulgação, e não tinha ninguém fazendo isso no Brasil. Né? Engraçado que as empresas lá fora sempre chegaram o Brasil como um mercado gigante, né? Porque é um país enorme, então. Eu fui construindo essa relação de conteúdo, trabalhando ainda, normal, e de noite chegava em casa, né? Era Isley com o Caio, troca Caio, enquanto o Caio mamável lá, site, né? Atualizando o site. E foi se passando o tempo e as marcas começaram a se interessar. Léo, vamos ampliar essa relação. Desculpa, Léo, eu ainda tô incomodado. Tem várias coisas que me incomodam. Fala o que tá no nosso coração. Abre seu coração. Eu sei que você já repetiu Abre essa seu história coração. várias vezes. Abre seu coração. Mas eu tenho que ir mais devagar. Primeiro, você não ficou com medo de assim... Primeira coisa, quando a gente nicha muito um assunto, fala, cara, eu vou fazer um site, daqui a 1 ano já não tem mais assunto pra falar. Você nunca Mas é que ficou o com esse medo? salário tava pago. Não, Mas você não ficou com medo de falar, cara, vou ficar falando só de pedal, vamos falar de guitarra também. E nessa época não se falava em comunicação de nicho, né? Sim, é. Não tinha, veja, 2010, tava nascendo Twitter, Facebook, não tinha essa coisa de rede social. Assim- E foi o ano que surgiu o YouTube, não tinha nada disso, era blog. Blog que era uma coisa assim de... Segmentação de virar um mercado, diário é. na internet. Né? Segmentação Não, era eu- canal por é, assinatura, é, era o auge exatamente, da segmentação. A gente eu faço podcast desde 2008. Eu lembro direitinho do episódio que eu fiz. Chegou o Twitter, vai dar certo? Olha aí. Ó, isso era 2008 pra 2009 e eu fiz uma conta fake do MV. E aí eu ficava postando, ele só soube no programa que... Nossa. Pô, vamos ver quanto você vai me dar pra eu dar... E ele é o sucesso, né? Que todo mundo queria que o MV entrasse. Ele não entrava nem a pau, não gosta dessas... E até hoje ele não gosta. A gente tem essa conta, mas assim, é isso. Não tinha nada de... Não tinha. Mas medo eu nunca tive, assim, não. Porque primeiro, como eu já falei, é paixão. Então eu queria falar sobre isso. E a gente vive numa era de 2000, no início dos anos 2000 pra cá, de popularização dessa coisa de pedais, que é inacreditável. Você tem fabricantes de pedais hoje, todo mundo. Mas, E não são grandes, já né? não é E isso, não a são gente vive uma grandes. popularização de qualquer coisa nichada. Mas em 2010 já começava isso. Já começava isso em 2010. E como sempre foi um hobby, uma paixão, eu sempre gostei muito disso, de pesquisar, de entender como é que funciona, por que funciona, mas isso aqui, isso, aquilo lá. Quem tá usando, Quem tá né? usando, por que tá usando. Então isso foi muito natural e a coisa foi acontecendo. De 2010 pra cá, a gente tá em 2022, são 12 anos de site. Eu nunca deixei o site com pelo menos 3 lançamentos de uma nova marca com um novo pedal nesses Por 12 semana. anos. Pelo menos 3 por semana. Olha. Por semana. Por semana. Em 12 anos. Impressionante. Nunca o site ficou consistência, parou. cara. Exatamente. Então é um movimento E muito detalhe que quando ele fala de lançamentos e contatar fabricantes, não são fábricas grandes, não são indústrias. porque esse é um movimento interessante que são chamados pedais de boutique. É o carinha que tá no quarto de casa. Tem um amigo meu de São Paulo que começou fazendo pedal no quarto de casa e começou a vender, começou a crescer e vende pro mundo todo hoje. Qual o nível de digitalização disso para eu conseguir fazer? Ele é um processo... Quanto que eu crio fora... tem que ter um ele vai- conhecimento querendo de já entrar no engenharia mercado? elétrica. Tô interessado no mercado. Eu tô Chegou a gostando. oportunidade de negócio. Mandar currículo. Pois é. Então, assim, é engraçado que é uma matemática, uma soma de componentes. Então, pode ser um processo manual, feito em casa, à mão, E o som fica bom. bom, ou pode Ele ser um só não vai processo conseguir industrial fazer também. Ele só não vai conseguir fazer muitos com Em escala, né? Escala, exatamente. Mas você tem a Bosch, que é um gigante, fábrica no Japão, fábrica em Taiwan, produzindo aos milhões. E tem o meu amigo no quarto de casa, vendendo para Espanha, vendendo para Grécia, vendendo para o Japão, vendendo Isso aí pros tem um Estados valor Unidos. enorme, né? O cara tem tem no isso, quarto né? dele. Quanto menos peças, mais caro vai ficando. Porque daí é de colecionador. Isso. Mais valor e aí, você E aí você dá. cria versões com cores diferentes, exclusivas. Ó, um evento que eu fiz, um amigo meu usa um exemplo, que parece um monte de marmanjo brincando de carrinho. É exatamente o espírito. assim. E não só marmanjo jovem, não, né? Senhores da música, né? Tem, no evento tava, por exemplo, o produtor musical do The Voice. Torquato Mariano tava lá, Torquato. parecendo uma criança. Esse cara, eu acho num que parque tem de uns diversões. 60 anos,
anos, talvez, né? Billy Brandão, que é o guitarrista de Erasmo Carlos. Tava lá, parecia uma criança, tocando e testando isso aqui, Tá, a gente vai falar desse evento. Vocês já soltaram um spoiler. Mas isso aí Teve um evento, então. Ai, cara, esse negócio Mas isso aí, tá mais em termos cara. de site, a coisa foi andando assim, porque o movimento, e eu percebi isso lá atrás, essa efervescência que estava acontecendo, de marcas surgindo toda semana, e coisa acontecendo toda semana, e isso eu queria mostrar, queria falar em português. E as marcas começaram a entrar em contato comigo, pô, Léo, que legal, vamos ampliar isso aí, vamos falar em português da minha marca, e começaram a me mandar algumas coisas. E aí, as pessoas que consumiam o meu conteúdo disseram, pô, Léo, que legal, mas eu não consigo testar esses pedais. Né, que você fala tanto, tal. E aí, depois de falar, foi que eu decidi criar o evento. Agora, antes do evento, quando você percebeu que... Eita, virou. Que de Virar a repente chave, aconteceu, eu vou viver disso, eu vou... Cara, Hoje você tem o seu trabalho ainda sem ser nessa área? Como é que funciona? Não, e foi isso aí. Como é que foi a transição? A hora que eu saí do mercado... Quando virou negócio. Quando saí do mercado... E engraçado que isso é uma realidade muito cruel. Hoje, com 46 anos, o mercado me enxerga como um idoso. Como um incapaz, quase assim. Porque... Então, eu meio que fui jogado para isso. Né? Pernambuco, obviamente, tem um mercado de trabalho menor. Eu estava bem cansado da área que eu estava, de logística. E eu decidi, não, eu vou dar um tempo nisso aqui. Eu preciso respirar. Porque não estamos fazendo bem. Então, vamos ver o que eu consigo extrair disso aqui. Vamos levar mais a sério. Não levar a sério, mas... Tinha uma insatisfação também. Isso era algo que angustiava muito ele. Por exemplo, eu sempre tive o privilégio de trabalhar com o que eu gosto. Eu tenho muito prazer no meu trabalho. Embora eu não... deixasse que isso fosse a primeira coisa na minha vida. Eu conseguia ter um equilíbrio entre vida pessoal e vida profissional, mas a vida profissional sempre me deu muito prazer no meu trabalho. Ele não. Eu percebia claramente um período que a gente veio morar no interior de São Paulo justamente porque ele foi transferido para uma indústria no interior de São Paulo. E era muito nítido, por exemplo, quando ele ia me buscar no trabalho e eu atrasasse 5 minutos, eu dizia, vem... Você está me comprometendo. Vai ser de leve. Estamos trabalhando para isso. Vai ser de leve. Se eu atrasasse 5 minutos, ele ficava... você via que ele estava assim, estressado. E eu entrava com aquela certa, ok. Aí para casa, em casa resolvia. Mas depois que ele saiu desse trabalho... No primeiro dia que eu saí. No primeiro dia que ele saiu, ele foi me buscar. E eu me atrasei. Atrasou um pouco mais até do que normal. Aí eu já vim pro carro, né? Preparada Vou já. levar Vai estar o rei de fúria, né? né? Tá... Assim eu vou... Oi, meu amor, tudo bem? Caramba. Pra você ver. tirou... É uma pessoa sabe, boa, é uma tirou- pessoa Tirou o boa. espinho da carne. O problema Aí era você- frustração. Era Ela frustração falou pra com o ele, trabalho. só tenho 2 perguntas. Quem é você? O que você fez com meu marido? Exatamente. Mas era muito nítido, assim, a quantidade de E estresse. onde... Não, foram e a- 3. Quem é você? O que você fez com meu marido? Cadê os pedais? São quantos mesmo? Mas era muito claro, assim. E eu comecei a perceber que aquilo, ele mantinha o trabalho, porque era aquilo que dava sustento para a família. Sim. E ele sabia fazer. mal necessário, o famoso fazia mal muito necessário. bem, mas não se incomodava muito com os moldes, né? Do trabalho tradicional, por exemplo. Tem uma coisa do trabalho que sempre me incomodou, que é o seguinte. Por que eu preciso ficar sentado na cadeira durante 8 horas por dia, preso, se eu consigo realizar o meu trabalho com competência em 6 horas, em 4 horas? E isso acaba forçando você a ser improdutivo. Porque se você faz em 4 horas, vão lhe empurrar mais trabalho. Porque você terminou. Né? Tá com tempo então, se você sobrando. faz em 4 horas, aí você leva 8 horas para você poder ocupar o seu dia inteiro, né, com o trabalho que você é obrigado. Você é remunerado, tá lá, sei lá, com a sua algema, né, preso na bola de ferro, preso na cadeira do trabalho, né, durante 8 horas. E não tem Essas isso. convenções, eu acho, né? Que todo mundo Isso. sabe, mas ninguém fala, Ninguém né? fala, Finge que ninguém As sabe pessoas têm disso. medo E a de gente falar. leva aqui 8 horas pra fazer uma coisa que não precisa. Podia fazer em 4. Eu nunca tive esse nível de eficiência, não, viu? Era mais enrolado. Não, mas né? assim, Já ouvi falar também, por exemplo, de você tem que fazer acho que chama FaceTime, que eles falavam, de ficar lá até 7 horas porque se você sai antes, mesmo que você tá indo tudo na meta, você não é tão produtivo. Olha Você só, não é tão tá dedicado, Tão você não- dedicado. Então, Engraçado é que O Léo pior ouviu ainda. muito São isso. Paulo O Léo tem ouviu muito, isso. São Paulo Quando eu mudei Paulo é pra isso, cá, cara. eu vim um ano antes, né, transferido, eu vim um ano pra cá, São José, e a gente casou no ano seguinte. E nesse Estava período- terminando a faculdade, fiquei lá. E nesse período foi muito difícil, porque o processo de transição foi muito mal feito. E eu, como eu estava sozinho, eu trabalhava 14 horas por dia. Mas de domingo a domingo, quase, assim. 14 horas por dia, trabalhando feito um condenado.
E aí, quando eu casei, a Isley veio pra cá, eu chamei meu chefe e disse, ó, eu preciso voltar ao normal, desacelerar. Eu trouxe minha esposa, ela tá sozinha, não conhece ninguém. Agora você já subiu a régua, meu amigo. Agora E você vai aí ter ele que... disse, mas você tá desmotivado? Foi isso que eu vi. Eu tava desmotivado porque eu não trabalharia mais 14 horas por dia. Oxe, Trabalharia como é que você 8, pode tá normal, desmotivado? entregando vai resultado. parar no domingo agora? Pois é, entregando o resultado que eu sempre entreguei, mas estaria desmotivado porque eu Isso é priorizei cruel. alguma outra coisa feita fora a empresa. Isso é cruel. Isso causava nele também um certo constrangimento. Era como se fosse assim: como você não gosta desse modelo tradicional? Como você está reclamando desse modelo tradicional? Então, era uma fase em que era um absurdo falar contra esse tipo de coisa e pensar em fazer outra coisa, com criatividade. Ou no home office, porque era que ele fazia o blog sem ter absolutamente nada, né? Mas deve ter sido legal você chegar pro seu chefe e explicar. Eu tô largando porque eu vou cuidar de site de pedal, assim. Você não vai entender. Tá desmotivado? Você não vai ter. Ninguém entende nada. E aí, isso... Que ano foi? Isso foi essa mudança 2016, 2017, por aí. Chamei a Isley, ó, vamos investir nisso, porque é uma coisa que eu sei fazer, é uma coisa que eu gosto de fazer, né? O Caio tá na época de crescimento também, poder acompanhar mais o Caio, ter esse privilégio, juntar isso tudo nesse caldeirão e entregar um conteúdo que tá funcionando, as pessoas têm enxergado valor, as marcas têm enxergado valor. É óbvio que o Brasil não ajuda, né? Como país, a quem quer empreender, quem quer tentar fazer alguma coisa diferente. Principalmente em relação à importação, né? Para os fabricantes ali fora, eu adoraria investir mais em você, e a patrocinar você, a divulgar, fazer marketing no seu site. Mas o Brasil é impossível, assim. Impostos, chega muito burocracia, caro, para eu vender aí vai ficar complicado, câmbio, a logística. E eu criei um relacionamento de amizade com alguns desses fabricantes ali fora, dos Estados Unidos, da Itália. Eles falam, muita coisa que eu mando pro Brasil não chega. Convenientemente some, né? É o país que mais some mercadoria. Uma dessa, né? Nossa, uma pois apreensão. eu peço desculpas, cara, me desculpe, assim. Eu fico com vergonha e peço desculpa, mas esse é o Brasil. Então isso é meio que uma âncora, né, para quem quer empreender. Infelizmente, o país hoje é uma âncora, assim. Você tenta levar e você tem uma âncora para arrastar e torna tudo mais difícil. Mas a gente segue tentando. Fala do evento. Quando você fez o primeiro evento, assim, que você falou, cara, vamos fazer algum presencial, sai do site. E qual que era o diferencial nisso? Você estava explicando um pouco. Você tinha falado, né? Que o cara... Sacada. Muito legal esse pedal, mas como é que eu faço para testar no meu instrumento? Eu sempre produzi conteúdo sobre esses pedais que eu recebo, reviews em português, para a pessoa ter essa referência. Mas o fato dela... E um parêntese. Pedais que eu recebo, certo? Sabe, blogueira de moda e de sapato, que recebe bolsa, né? É legal. Que recebe sapato, maquiagem em casa, tem uma caixa postal para... É o recebido. Os recebidos dele é pedal. Aí não chega nada pra você, né? Não, pra mim. Pedal. Eu sei que pode, assim, tirando os pedais, assim, que virou bambamão, a média de pedal, assim, um pedal justo. Tô aqui tocando, já tenho o meu, mas vou comprar mais um justo. Cara, varia, assim. É muito louco. Você tem os pedais... Hoje você tem indústria de pedais na China, que são cópias e você tem pedais... O preço médio nos Estados Unidos, como é o mercado no mundo... Cara, aqui no Brasil... $200. Então, R$1.000. Que aqui... Não. R$1.000 você tá sendo... Aqui no Brasil chega R$2.500, né? Porque Brasil, né? Tem impostos, tem frete e tudo. Né? Mas aqui você tem fabricantes nacionais com pedais de R$600 a R$1.200. Entendi. Essa é a média no mercado. E aí, as pessoas incomodadas dizem, tá bom, então eu vou criar um evento... Não, eu quero aqui dela aqui. Primeiro. Eu sei que eu fiz uma pergunta. recebidos. Aí, como os recebidos dele, vira e mexe. Chegava o porteiro. Começou a receber demais. Dona Isley, chegou uma caixa aqui, eu acho que é pro celular, mas eu não tô entendendo muito bem. Quando eu olhava a caixa assim, era da Tailândia. Tailandês. Outro da Grécia. Caramba. Outro da Letônia. Eu fui olhar no mapa. Onde é que fica a Letônia? Eu nunca ouvi falar da Letônia. Qual foi a preciosidade? Agora eu quero, assim, agora que você já ganhou, assim, que você abriu e falou, não acredito que eu tô num negócio desse. Estão me dando isso de graça. Então, assim, Queria assim, saber meu qual foi o bambambam? Não precisa ser necessariamente mais caro, mas acho que assim... não tem um bambambam, mas chegou uma época de evento que chegou uma caixa gigante pra mim. Mas a caixa era enorme. E eu disse, que danado é isso? Que pedal é esse? Que pedal é esse? Tal? Acostumado com aquelas assim, E eu né? fui abrir a caixa, tinham 18 pedais do mesmo fabricante. Olha. Ele mandou toda a linha pro evento. E Cada um custando? Depois. Cada um custando $200, $250. Meu sabe? Deus. Caramba, dá pra ter um dinheiro. Por isso Ruim é que ele quando não a briga alfândega comigo. taxa e Você tem que não pagar os vende impostos. nisso. Então fala do evento que eu quero já também fazer outras perguntas aqui. Então o evento surgiu nessa cidade. As pessoas
lendo o site e questionando. Léo, massa, mas eu não consigo testar, tal, tal. Então vamos criar um evento com esse pedaço que eu recebo, com o apoio desses fabricantes, para que as pessoas possam levar o instrumento, entender o que essas caixinhas podem fazer pelo som delas. Porque é uma experiência mesmo, a pessoa plugar a guitarra, testar e ver o que mexer em pedal, enfim, ficar totalmente à vontade. E aí isso começou lá em 2014, eu acho. 2014, se não estou enganado. A gente está na 7ª edição, já começou em Recife. 7ª, né? Eu fiz em Recife, primeiro Recife, segundo Recife, terceiro Recife, quarto Recife. E aí, um parênteses, quando eu comecei a fazer isso em Recife, as pessoas aqui de São Paulo enlouqueceram. Por que não em São Paulo? Por que em Recife? Como ousas? O Paulista, Isso, Paulista isso. você já deve ter reparado. É o metido da. É o metido Paulista, da ele presa. acha Fala que ele é o assim, centro O que você acha aí? Aí não tá nenhum uma ponte aérea decente, vem pra cá. E a minha resposta é porque eu quero. O evento é meu. sou daqui. Porque eu acho que as coisas boas não tem que acontecer só em São Paulo. O Paulista, ele fala assim, se você ficar fazendo aí, alguém vai copiar, vai ser maior. Mas aqui... Mas eu recebi essa ameaça. Eu conheço o Paulista. E aí, as marcas se coçando. E tem um amigo meu, esse que eu falei que vendeu os pedaços pra todo mundo, apostou, disse, não, eu vou pra Recife. O Léo tá fazendo, eu vou. Gostei da ideia. E foi pra Recife. E começou a vender pedal em Recife. Aí os fabricantes pensaram, pô, se esse cara tá indo todo ano, alguma coisa boa tem. Né? E começa a ouvir o zum. Né? Aí na 5ª edição, aí eu fui convencido, disse, tá bom, já fiz 4, vocês já viram, vamos fazer em São Paulo. E fiz em 2019, antes da pandemia, né? E foi um estrondo, assim. Aí você veio com todos os pedais pra cá. Vim, inclusive, montei uma logística, uns amigos meus que têm importadora. Vários containers trazendo os pedais. Trouxe algumas coisas, alguns fabricantes eu pedi pra mandar direto pra eles. Então, Mas que assim, eu fui zorra, montando. cara. Mas como assim? Cara, porque assim, você vai pôr, aí o cara tem que tocar um pouco alto. Então mas- não tem um negócio de espaço aí difícil. mas parte eu como dos- sou cara de evento, eu já tô pensando assim, isso aqui não é tão fácil, não. Não é. Parte dos pedais são testados com fone de ouvido, né? Porque existem hoje ok. equipamentos pra isso, pra simular um amplificador, você testar com fone, é mais Que confortável. não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Pô, o E- legal é... Eu sempre vejo aquela cena De Volta pro Futuro. Isso. Que ele... É, ele é a exatamente. jogada. O É clipe isso que do- pra mim um pedal deve fazer. Clipe do- Tirar o ar e me jogar pra Você trás. captou, você Black or captou. White. Black or White tinha esse clipe, né? Exatamente. E no evento Macaulay também, Culkin além dos fones de ouvido, existem umas salas individuais, aí onde os guitarristas Aí tem que podem pagar um pouquinho mais, aumentar o amplificador, e aí se quiser ficar surdo, fique surdo aí dentro, né? Pra manter um ambiente saudável pra gente poder conversar fora dela, tá? E o diferencial é justamente esse, as salas. Porque numa feira comum, tá todo mundo no mesmo ambiente, Abertão. aquele barulho ensurdecedor. E Não sei se o não Paulinho já teve o toca. prazer de ir ou desprazer de ir na finada Expo Music, né? Que era a grande feira de São Paulo, da América Latina, onde esses fabricantes gigantes, não esses pequenos de boutique que eu tô falando, mas os gigantes Boys, Yamaha, e os grandes fabricantes Fender, Gibson, Marshall, as coisas todas. E o lema era, vá, olhe, mas não mexa, você não pode mexer. Né? Você vai para admirar, Um status, isso, mas era você não pra pode admirar. encostar. né? Sempre foi uma insatisfação Exatamente. dos músicos. isso. Você via os grandes músicos tocando. É igual os bambus feira de tocando, livro com demonstrando. livro encapado. É. Com Você não plástico, pode sabe? folhear. Os músicos tocando, fazendo pocket shows, mas o Hellis Mortal tava lá pra assistir e bater palma. Né? O meu evento é o contrário. O cara vai pra tocar. Você quebrou a aura do negócio. Não, experimentar. e o legal é, leve sua guitarra. É, Você tem exatamente. guitarrinhas pra emprestar ou não? Pô, vocês estão em Recife, né? Se você pagar o frete, eu posso... Não, no evento. No evento, a Se você- ideia... eu vim sem. É o ingresso, A Marcos. ideia é que ingresso. ele leve a guitarra dele, por quê? Eu poderia proporcionar a ele uma baita guitarra de 10 mil reais. Mas não é o caso, né? Não é o caso, não é a realidade não é dele. ele. Não, e se ele tiver esse pedal, ele não vai conseguir ter a guitarra. Isso, De 10 isso. mil, eu vou ter cara Isso. aqui. Ele leva a guitarra legal. dele, a ideia é trazer a guitarra dele pra ele entender o que esse Porque o equipamento pode timbre fazer dá por ele. diferente, Marcos. Pela É, realidade a dele, do combinação dá instrumento outra dele. coisa. Então essa é a Não, mas sacada. até o patrocinador não quer que você dê uma guitarra. É. Porque assim, a hora que ele vê que aquela guitarrinha ruinzinha com o meu pedal deu. Senão match. ele vai falar, eu vou comprar, né? Léo, e onde Essa é a foi mágica. esse evento aqui? Esse primeiro que você fez em São Paulo, onde foi? Você teve que conseguir um lugar onde você pudesse montar essa É estrutura. a escola de música chamada IMKS, do Kleber Kashima, que é um baita guitarrista aqui. E o Kleber foi muito corajoso, porque em 2019 eu decidi fazer em São Paulo e fui perguntar aos amigos, me indica lugar, eu não conheço São Paulo a fundo como vocês, me mostra lugares onde pode fazer. Eu Que preciso tivesse essa estrutura, né? Das estrutura mínima, com salas e... É bem Não, Isso, isso precisa ter um estacionamento, o cara tá isso, levando a guitarra dele. exatamente. Então, E eles me indicaram o Kleber acreditou no evento assim, Léo, vamos fazer, vamos ver o que é que dá, né? E ele não fazia ideia do evento.
E quando terminou, ele disse, Léo, quando você quiser, a hora que você quiser, você faz outro evento aqui. Foi o melhor evento que eu já fiz aqui. A escola encheu de gente, foi uma loucura. Bom, uma escola de música, né? Exatamente. Assim, bem específico. Tanto é que esse ano eu tive que fazer dois dias, porque 2019 foi cheio até demais. E assim, eu particularmente não gostei, porque tinha fila. Assim, uma loucura para as pessoas testar. Exatamente. Né? Eu quero a experiência. A pessoa chega, plugue, teste à vontade e tal. E a gente fez 2 dias para isso ser mais equilibrado e funcionou super bem. Quantos pedais essa vez teve, assim, que... Pontos, de pontos? 1000 pedais, mais ou menos. É, velho. As pessoas saíram do evento e elas não conseguiram testar metade das coisas. Olha que metade. Caramba. Você vai ter que fazer uma conferência, tipo, 2 dias ainda é pouco, né? Porque o cara vai, volta Mas no dia o seguinte. representante da Boys, que é a maior empresa do mundo, estava lá, ele disse, Léo, 2 dias Vamos não dá conversar não, em fazer acampamento. Uma experiência de imersão. Sim, já tenho umas ideias aqui pra fazer. Pedal no preço vale, mais vai fazer. Prime. A gente chama preço Prime. Mas o cara vai ter 3 dias de imersão. E lá fora você sabe que tem isso, né? Tem uns guitar camps. Tem o né? bootcamps, né? A guitar camps. Eles fazem em hotéis, né? Vai os grandes virtuosos, assim, 3 dias de imersão. Camps de E tudo com lá, workshops, né? e com marcas. E você é muito você americano. tendo aula com os caras o tempo todo e tal. Que legal, cara. Legal, cara. Fica meio um congresso, meio uma conferência, meio uma feira, meio, né? Um pouco de tudo. E lá também a gente tem uns workshops, a gente teve esses Mas eu músicos já vi que você enormes. já sacou a parada, né? Porque a parada é a experiência. Hoje as pessoas querem ter uma experiência. Porque a internet dá muito o que era aquela Expo Music, que é você ver. Agora hoje na internet tá todo mundo ali, você ouve. A gente... Eu tava com os amigos e a gente falou, vamos ver as melhores do Matheus Assato. E aí pôs lá, cara, a gente viu a guitarrinha rosinha que ele gosta. Essa aqui ele... A gente já teve a experiência. Agora a gente quer... Colocar Ouvir o Matheus ao vivo. Ou o Matheus ao vivo, ou pelo menos, esse aqui é a pedaleira que ele usou. Eu pego na minha guitarra e eu vou achar que eu vou fazer continuo tocando ruim. Eu tô procurando aquele timbre, né? Eu vou procurar aquele timbre porque eu tô querendo que é aquele coisa assim, esse é aqui, ó. Então, assim, é uma experiência única, E no cara. processo de mercado, decisório de compra, isso é importantíssimo. Bem, e sim, e você pode gastar dinheiro ou evitar de gastar mal o seu dinheiro. Isso. Né? Você acaba focando, entendendo o que é que isso pode fazer pra você. E às vezes você tem um sonho, essa meta do Matheus Assato, o equipamento que ele usa, e você vê que esse cara não funciona pra mim. Mas às vezes você acha um equipamento que pela metade do preço que funciona. Né? E esse processo de entendimento é muito legal. E guitarrista, o Paulo sabe, assim, troca de pedal como troca de roupa. Assim, lança um, o cara fica doido pra testar, pra conhecer e tal. É muito, muito interessante. E uma coisa bacana disso é que o que se tornou negócio pro Léo, era interessante falar disso, é um negócio para ele, é uma paixão que virou negócio, mas é um negócio que ajuda a fomentar o mercado. Ou seja, que você ajuda o trabalho do cara que tá produzindo no quintal, né? Tem muito isso também. É funcional nesse sentido também. Ele cumpre um papel quase de ser um catalisador no processo, né? Então, tá fazendo uma coisa que ele gosta, é viável e tá contribuindo pro próprio fomento. Pra roda girar, né? Começa no processo de curadoria mesmo. De que fabricantes vão estar no evento. Né? Porque Não, e o leque evento tá lá em é a cima. coroa, mas eu fico imaginando um cara, o dono de uma boutique, como você falou ali, tá começando, tá bom. Aí ele percebe que na semana que saiu no seu site, saiu de uma marca top. Ele fala, caramba, teoricamente, tá ali, ó, tá no mesmo site. Você tem que dizer muito não, Léo? Muito pedalzinho furreca que chega e você fala, poxa, amigo, ainda não, esse aqui Eu ainda já não tive vou. que dizer pro bem do fabricante. Eu disse, cara, você vai estar expondo com as melhores marcas do mundo. E eu entendo que você não vai fazer mal pra você. Nesse momento você não tá pronto. Pô, isso também é um toque muito bom pra pessoa ter, mesmo que ela não compreenda no primeiro momento. Inclusive, tem de fabricante. graça, Porque, na verdade, tem gente que faz um modelo de negócio, que eu acho que você não tá fazendo, que é assim, o cara põe e arrisca. Você pode chegar lá e falar, vamos fazer como é que fala? Que é o review. E aí você, horrível. Ó, 0. Você não vai... Mas tem gente que esse é o modelo de negócio. O cara apply, né? E vamos ver o que vai dar. Cola, né? Vamos ver, porque se sair muito bem também explodir. Já dá um E é passo muito na difícil, frente. porque quando você submete a esse tipo de coisa, a pessoa que está recebendo o pedal, ela vai falar negativamente. Porque se ela falar negativamente, ela não vai receber mais. Então, assim, eu Você tá no já larguei mão disso. Porque eu não preciso. Eu já tenho uma coleção Já chegou gigante, num ponto que você não pode preciso. dizer- Eu posso dizer não. Não precisa fazer eu média. Eu simplesmente, eu não divulgo. Chegou na minha mão. É ruim? Eu disse, cara, não tá rolando. Eu vou devolver pra você.
achei isso, isso e isso. E ele pode entender, pode não entender, paciência. Mas teve um fabricante que foi em 2019 e estava começando o negócio dele. E ele não tinha, estava estruturando e ele foi como convidado. Foi para testar as coisas. Ele disse, Léo, aquele evento mudou minha vida. Olha. Porque eu fiquei tão impactado com a qualidade que eu vi, a qualidade visual e sonora das coisas que eu testei, que eu fiz um rebranding do que eu estava pensando e mudou o meu patamar, assim, e entendi que eu precisava elevar o nível, porque no nível que eu estava eu não ia conseguir. Mas, de novo, é romper a bolha, né? E Que a gente eu tava não ia falando. saber Quando se você não fica tivesse. naquele mundinho ali, ou se você fica só em Recife, fica só em São Paulo, você tá numa bolha, ou só no gospel, pior. Aí quando você vai num evento desse, você fala, caramba. E um evento desse acaba fomentando também muito a indústria, o mercado, muito por conta dos músicos cristãos, né? Músico que toca na igreja, que tá na igreja, ele investe também muito. A igreja no hoje é o equipamento, né? principal consumidor de equipamentos musicais do Brasil. Assim. Porque, veja... Quantitativamente, você imagina o você tem número uma de igreja a bandas. cada esquina. Você imaginar o número de igrejas. Toda igreja vai precisar de pelo menos um caixa de som e um microfone. Sim. E um Só violãozinho. os Assembleia de Deus já Exatamente. compra Você todos imagina. os sopros junto com Exatamente. a congregação cristã. Então sopro tá... move muito, assim, move muito. Então, por isso que caras como Juninho, como Assato, são referências enormes, né? Dentro dessa coisa da bolha que acaba expandindo para o mercado, né? E acaba girando essa economia em torno dessa questão de música. Mas você já tem o pedal ungido, assim? Esse aqui faz labachúrias. Esse aqui faz o espírito descer. Não, mas tem uns timbres que você já sabe que... Worship, tem worship é um timbre só. Worship, Já tem o pedalzinho do worship. Shimmer com delay, com Olha aí. crochet pontuado. Olha aí a dica pra você, guitarrista. Fala de novo, Presta fala de atenção novo. nos nomes. Fala aí, esse aí. Shimmer, reverb com shimmer e delay com crochet pontuado. É clássico, assim. É clássico. Não tem erro. Você dá um A acorde... receita. Eu imagino que o cara do worship doutor tá rindo. Porque fala, é isso Tá, mesmo. Você dá um acorde e Minha aí fórmula. o Espírito Santo, opa, cheguei, tô chegando. Me chamou. Alguém me chamou? Vocês viram o meme? Hoje eu tô falando muito de meme. Vocês viram o meme que havia um homenzinho torto em worship? Você viram? Você não viu? Não vi também, não vi. Você não... Não Não é vi. possível onde vocês estão, gente. O Marcos sempre Não, os fala cara- isso quando tem os alguma coisa cara- que a gente não viu, cara. E ele já tá ali, é tão ó. old, é tão velho, já faz 2 semanas. Bota o link no vídeo pro pessoal em casa. Não, ver. semana Vocês procurem. passada. Pessoal de casa e vocês aqui depois, procurem no Google. Havia homens. Sabe, lembra daquela música? Havia Sim, um homenzinho sim. torto em worship. É espetacular. Que demais, que é uma demais. experiência única. Demais. Mas aqui, cara, falando de link também, eu acho que deve ter, né, de muita gente que tá vendo, músico, guitarrista e tal, que gostaria de ter o contato, né? Que por acaso ainda não conhece o Léo, tudo mais. Acho que você tem que passar isso aí, mais cedo ou mais tarde. Manda, Léo. Não, vamos agora. A gente já tá fechando aqui o podcast. Pedasefeitos.com Pedaiseefeitos.com. o site.com. E todas E as é redes. chique, hein? Pedais Não e tem Efeitos. BR, É não. BR, não. É BR, não, esse Recife. É Internacional. .com. Justamente pra Esse é o deixar maior mais fácil site pros de gringos. pedais da América Latina. Como é que é, como é que é Em linha pedal? reta. Como é que é pedal em inglês? É pedal. Pedal. Effect pedals. Então, Pedais de efeito, né? Então, Pedaiseefeitos.com. .com. E no Instagram, você tá no Também Instagram? Pedais de efeitos, todas as redes. Tá, tudo. Pedais e Pedais e Efeitos. e o Efeitos. nome do evento? Pedais de efeitos Experience. Tudo é pedais e efeitos. É, ele experience. não é besta, não. Brand, Vai ficar botando outro branding, nome. brand, Igual a gente bota facilitar. Glocal, Comunidade da Vila, não sei o quê. Não tem nenhuma unificação nessas coisas aqui. Mas é isso. Que Legal, bom, obrigado. Eu acho assim, é uma inspiração para um uma montão inspiração. de público aqui que tem as suas paixões, que estão fazendo, às vezes, um conteúdo. E, cara, pra mim, assim, quando eu te juro, quando alguém me mandou assim, eu falei, que eu vou falar de pedais, meu Que eu Deus não do sei céu. nada, nem pedalar o Assim, pedal. E a Sendo que era de bicicleta. parada é uma inspiração de muitos nichos, subnichos até. O nicho. Porque você pensa assim, vou fazer um blog de música. Não, música não, de rock. De rock não. De guitarra. Guitarra não. De pedal, cara, você foi no último ali, cara. E uma coisa, uma vez eu ouvi de um cara do marketing, ele falava assim: tem uma hora que você sube no show tanto que explode de abertura. Eu não sei como é que isso é, mas é verdade, acontece. Você vai subnichando que uma hora vira um negócio gigante em vez de ser muito pequeno, porque você é o único que tá falando, e você vai tá todo mundo que vai buscar tem ali, vira uma referência. Então acho que é isso, e isso dá um montão de ideia
Eu tô com ideia. Você tá com ideia aí, Paulo? Eu Porque tô com vários já tô aqui. aqui com ideias. É da frustração à reinvenção. É isso Você aí. me inspira muito nesse sentido, além da questão musical, assim, acho que vale muito, assim, pra todo mundo. Todo mundo tem algum aspecto na vida e que você pode, né, perceber que não tá como poderia estar, né, ou que, né, poderia ser melhor, que você poderia ter mais ousadia. Agora, deve ser legal você, porque assim, uma das coisas que a gente brinca aqui é trabalhe com a sua paixão e você nunca mais amará nada. Deve ser legal ver você tirar férias do pedal e efeitos aí. Não tiro, assim, porque essa coisa de internet, você tem que alimentar Mas você o vai bichinho do programando, algoritmo mas você também. tem Vai que programando. Programar umas 2 semanas aí pra Essa semana mesmo eu tô mais, depois do evento, quase ter morrido no evento dessa organização, é mais Após light. a sobrevivência, né? Mas fica até a coisa da importância, Marcos e vocês, de você ter também, dentro desse processo de frustração, que é muito comum nos dias de hoje, uma válvula de escape. Alguma coisa que te ajude a botar a cabeça fora da água, a respirar. Legal. Pra mergulhar de novo. Sabe assim? Sair dos padrões que isso aprisionam, né? acabou se tornando o meu negócio, mas mesmo que não tivesse tornado, continua sendo uma coisa que me ajuda no dia a dia. Sempre foi, né? Sempre uma foi, coisa de que botar a cabeça fora da água, respirar, tem oxigênio aqui, beleza, tô pronto pra mergulhar de novo. Fôlego pra mais um pouco, né? Não só isso, sim. Óbvio que tem família, que tem... Mas alguma hobby, que seja leitura, que seja música, que seja alguma coisa que tire você um pouco dessa... Do peso do cotidiano, sabe? E inspire você a outras coisas, a outras realidades, a enxergar as coisas de outra forma, que de certa forma vão influenciar a sua vida na família, sua vida no trabalho, que vão retroalimentar você e fazer a coisa oxigenar um pouco. Acho isso muito interessante. Legal. Isso, essa virada de chave, assim, que ainda não é algo que é absolutamente confortável, mas o que eu percebo que o que aconteceu com o Léo é que ele fazendo algo que ele conhece, que ele gosta, que ele tem prazer em se dedicar, ele tem um caminho a seguir. É diferente daquilo que ele fazia por obrigação. Né? Então, assim, essa virada de chave, que foi difícil também dizer, ai, poxa, será que eu vou sair do mercado tradicional e vou entrar no mercado que... não é fácil, assim, enfrentar o preconceito, é o homem da casa, é o chefe da família, e vai fazer uma coisa que... Sabe, a sociedade não tem aquele reconhecimento. Ah, poxa, mas ele estava na indústria. E financeiramente, Tem que explicar, ainda é difícil, porque é o nicho do nicho. Então, como eu falei, os fabricantes nacionais são muito pequenos e não tem uma verba dedicada de marketing. Vamos investir em você. E os de fora que gostam de fazer isso não conseguem vender no Brasil. Então, eu tô aqui na corda bamba, de um lado e de outro, tentando me achar ainda. Então, é um desafio diário. Léo, Isley, obrigado. E você? Vocês. Qual é a sua paixão? O que tá te tirando do peso da rotina? O que você tem buscado? Talvez possa só ser um hobby que é importante. Não é só uma coisa, mas é mais uma coisa. Ou então, de repente, essa palavra, né? De repente pode acontecer alguma coisa a mais. Se você tá ouvindo no Spotify, vai lá, segue no Spotify, põe 5 estrelas, porque a gente tá tentando fazer um trabalho muito legal para toda semana poder bater papos interessantes como esse. Se você tá no YouTube, não deixa de curtir, compartilhar. Assim você tá dizendo para a plataforma que esse podcast é relevante para você, esse tipo de conteúdo que você quer. Obrigado e a gente se vê na próxima terça. Tchau.